Meio-dia Paraná. Oferecimento Prestes. Espaço de sobra para toda a família. Visite os decorados. E Condor, compre online e receba em casa. Olá, faltando 14 para o meio-dia, estamos chegando com as notícias da nossa região e de todo o estado. Meio-dia Paraná começando nesta segunda-feira. Oi, Carol. Oi, Evandro. Bom dia a você, bom dia a todos. Eu começo aqui a nossa participação no Meio-dia Paraná com uma singela homenagem ao Tom Veiga, que a gente colocou uma xícara aqui também na mesa com a carinha do Louro José. Tom Veiga, que foi um grande comunicador da televisão brasileira, faleceu ontem em decorrência de um AVC. Fica aqui o nosso carinho, a nossa solidariedade aos familiares e amigos. Ele que alegrava as manhãs aqui na tela da RPC junto com a Ana Maria Braga, né, Evandro? Uma grande perda hoje. Estávamos acostumados a trabalhar ouvindo e assistindo a Ana Maria Braga e o Louro José numa parceria de mais de 20 anos. Ana Maria, que comandou mesmo assim em homenagem ao Louro, ao Tom Veiga, o Mais Você desta segunda-feira. Também o encontro foi dedicado ao Louro José, né, o personagem do Tom Veiga. E a gente vai mostrar numa reportagem hoje aqui também uma homenagem feita pelo Meio-dia Paraná, pela nossa equipe, né, para o Louro José, para o Tom Veiga, que esteve também no Paraná, fazendo reportagens, participando, mostrando o nosso estado na tela da RPC, na tela da Rede Globo. E hoje, Carol, dia de finados, né, 2 de novembro, nós preparamos uma outra reportagem especial sobre quem precisou enfrentar neste ano não só a dor de perder alguém, mas a angústia de não poder nem velar um ente querido por causa da Covid-19. Caixões lacrados, velórios com tempo contado e número de pessoas limitado. Enterros vazios. A Covid-19 mudou a forma de encarar a morte e deixou a despedida ainda mais dolorosa. Cada pessoa, cada número tem uma história. O número do meu pai era 125. Não são apenas números. E você vai ver ainda aqui no Meio-dia Paraná. Fim do prazo para a construção do novo mercado municipal em Ponta Grossa. Obra não andou e você vai saber o que diz a construtora e o que deve ser feito pela prefeitura agora. Termina o primeiro turno para o Operário na Série B do Brasileirão. Fantasma só empatou no sábado em casa e agora já são 5 jogos sem vencer. O time está mais próximo da zona de rebaixamento. Pavimentação é o tema da entrevista com candidatos e candidatas à prefeitura aqui de Ponta Grossa. Nós vamos te mostrar como foi o domingo de sol nos parques aqui da nossa região. Mesmo com as temperaturas não subindo muito, o pessoal saiu de casa e aproveitou atividades ao ar livre. A gente volta rapidinho com o Meio-dia Paraná desta segunda-feira de feriado para você aqui na tela da RPC. Produtor de tabaco. Para sua saúde e segurança, utilize os EPIs corretos na hora de aplicar e manusear agrotóxicos. Use botas, luvas, blusa e calça para sua proteção. Guarde as embalagens de agrotóxicos em depósito fechado, até sua devolução aos programas de recebimento. Afinal, a proteção começa com cada um de nós. E é de dentro para fora. Uma campanha Sinditabaco. Como prefeito, eu vou criar o Plano Cuidar Ponta Grossa. É um plano de saúde municipal, um projeto que vai cuidar das pessoas que precisam de atendimento com médicos especialistas e vai ser totalmente de graça. A pessoa que precisar de atendimento médico especializado vai até um dos postos de saúde. Lá será atendido por um médico clínico geral. Constatada a necessidade, o paciente terá consulta marcada com um médico especialista, no consultório médico ou clínica particular. Tudo de graça. A Menarim conta com produtos da marca Cotese, pioneira na Europa na produção de fios, cordas, redes e cabos de matérias-primas sintéticas e naturais. Hoje a Cotese é o maior produtor mundial de fio agrícola. E você encontra na Menarim Agro. Nada como um café fresquinho para sentir mais a vida. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. 13 é mais que um número.
13 é a luta pela democracia e ampliação de direitos. 13 é um operário e uma mulher pela primeira vez na presidência. 13 são mais 35 milhões de brasileiros que saíram da pobreza. 13 é o Brasil respeitado internacionalmente e como 7ª economia mundial. Ponta Grossa já conhece e confia. Medicina e segurança do trabalho tem nome: Medipom. Espaço amplo, novo e moderno. Atendimento com rapidez, qualidade e precisão. A Medipom também é laboratório. Venha realizar seus exames conosco. Trocar de carro nunca foi tão fácil. Com facilidade, segurança e qualidade. Ter carro novo na sua garagem é um bom negócio. Passe na Vilela e saia com o carro na hora. Vilela Veículos. Vem pra Vilela você também. Quem me defende eu dou valor. É 13, é 13, é 13, é 13 pra vereador. Meu nome é Regina Mendes, em defesa da saúde e dos direitos da mulher, 13173. Meu nome é Linerci, moro no Panamá. Como vereadora, quero trazer saúde e esperança para o povo de Ponta Grossa. Meu nome é Mário Pavelec. Defendemos a agricultura familiar e o meio ambiente, 13267. Quem me defende eu dou valor. É 13, é 13, é 13, é 13 pra vereador. Estamos de volta aqui no nosso Meio Dia Paraná nessa segunda-feira e quem não viajou aproveitou para passear pelos parques aqui da nossa cidade. Apesar das atividades serem ao ar livre, a gente não pode esquecer das medidas de prevenção à Covid-19. De guia na mão e máscara no rosto, dá para fazer um lindo passeio num dia de folga. Só pelo tamanho do grupo, dá para ver que o passeio ao ar livre é uma opção bem procurada ultimamente. Em ambiente fechado, a contaminação parece ser muito maior, né? Não aberto parece, aqui e aqui todo mundo tá usando máscara, tá seguindo certinho as coisas, né? Além de conseguir manter o distanciamento e o ar livre também. Em Ponta Grossa, os parques ficaram fechados por quase 100 dias. Tempos passados. Agora, as adaptações permitem a visitação. Para um passeio seguro, as medidas contra o coronavírus continuam valendo. Primeiramente, é feito aferimento de temperatura logo na entrada e também a cobrança de máscara. Todos os visitantes utilizam máscara em todos os ambientes do parque. Nós também estamos fazendo a venda de ingressos diretamente online para a gente alcançar o limite de ingressos vendidos no dia para que não haja maiores aglomerações. Com certeza, para a mente e o corpo, respirar ar puro e espairecer faz bem para a imunidade. Uma soneca embaixo das árvores também. Na cidade, muita gente foi para o parque neste domingo, fazer exercícios ou só esticar as pernas despretensiosamente. Ou ficar parado mesmo, curtindo um bom papo, por que não? O decreto municipal ainda recomenda distanciamento social entre pessoas e higienização das mãos. O uso de máscaras é obrigatório. Assim como várias crianças, a Valentina aproveitou, na companhia da mãe, a tarde de sol. Toda atividade ao ar livre, nesse momento, ela é bem-vinda, né? Ela é mais segura, né? Porque por mais que você tenha uma certa quantidade de pessoas, como aqui no parque, né? Todo mundo quer passear, né? Quer sair com a família, mas ainda assim é mais seguro do que um estabelecimento fechado. Não estava tão quente, mas tinha sol ontem e isso se repete hoje. A temperatura agora em Ponta Grossa é de 19 graus e não tem previsão de chuva, nenhuma área de instabilidade sobre o nosso estado nesse momento. Por isso, em nenhum lugar aqui do Paraná, com exceção do litoral do estado, terá chuva. Lá pelo litoral, aquela possibilidade pequena de pancadinhas ao longo do dia. Aqui as máximas. Está 19 agora, chega a 24 na parte da tarde, assim como em Guarapuava também. E aqui eu destaco para você que à noite cai a temperatura, mas na casa dos 14 graus. Logo cedo, a mínima registrada em PG foi de 9 graus. E começou o período da piracema, aquele momento do ano em que não se pode pescar peixes nativos, espécies nativas de peixes. A Bruna Brunoschi está ao vivo aqui comigo para falar que vai até quando essa piracema, Bruna? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia para todo mundo. Até dia 28 de fevereiro. Então, até o ano que vem, espécies nativas não podem ser pescadas em toda a bacia do Rio Paraná. Serve para todo o estado, em rios, lagos e também reservatórios. Eu tenho aqui uma lista, não são muitos os peixes nativos que não podem ser pescados a partir de ontem, deste domingo, dia 1º de novembro. Bagre, dourado, jaú, o pintado e lambari. Esses peixes não podem ser pescados até fevereiro. Desde o dia 19 de outubro, já tinha uma outra lista que segue também até fevereiro. E eu vou dizer aqui que também tem restrições de pesca. São o barbado chata, o mandi amarelo, também o pintado, o mandi prata, o piracanjuva e o jaú. Esses peixes também não podem ser pescados. Existe uma portaria do Instituto Água e Terra, foi emitida aqui pelo Paraná, que não se pode pescar. E em caso de pesca, de flagrante de pescadores com esses peixes, existe multa mínima de R$ 700 por pescador e de R$ 20 a cada 1 quilo de peixe pescado encontrado. Essa fiscalização também vai acontecer na logística desse peixe, então no transporte, se ele for pego sendo transportado, e também na comercialização, como feiras ou nos mercados. Não pode fazer essa pesca, é um cuidado para que a gente tenha peixes no futuro e preservar essa época de reprodução. Evandro. Obrigado, Bruna. E a gente vai agora conversar ao vivo também com o repórter André Salamucha para falar do movimento nos cemitérios aqui da cidade neste dia de finados. O André esteve em alguns cemitérios nesta manhã e agora está no São José, o mais central de PG. Tudo bem, André? Oi, Evandro, tudo sim? Uma boa tarde, um bom feriado para todo mundo. Estou aqui no cemitério municipal São José, no centro da cidade, onde eu cheguei 7 horas da manhã. Vi o portão abrir, não tinha ninguém ainda esperando para entrar. E o que eu encontrei aqui dentro foi muitos túmulos já com flores em bom estado, recém-colocadas, o que significa que muitas pessoas, é a conclusão que eu cheguei, muitas pessoas já vieram durante o fim de semana para evitar que hoje encontrasse muita gente reunida aqui no cemitério municipal. A gente preparou uma reportagem mostrando primeiro como que foi a manhã de finados aqui em Ponta Grossa. É uma data que traz luz às memórias, clareia na mente as boas lembranças, como as que a dona Leonilda tem com a mãe dela, que morreu há 7 anos. Sempre deu carinho, amor pra gente, né? Então a gente veio fazer sua homenagem, né? Pra ela. Homenagens com gestos simples, feitas com o colorido de sempre das flores ou com o silêncio de uma oração. É um momento comovente que a dona Laura repete todo ano. É um dia especial pelas almas, né? A gente passa o ano inteiro, às vezes deixa de fazer homenagem para eles, mas hoje é um dia muito especial daí. Tô vendo que a senhora tá com o olho... meu olho... Tá emocionada? É emoção, né? Saudades dos pais, né? Ela escolheu fazer a visita bem cedo, horário que não tinha muita gente. Todo mundo que passar pelos cemitérios da cidade precisa respeitar os cuidados exigidos pela pandemia. O uso de máscara é obrigatório o tempo todo. E a prefeitura aplicou várias medidas, como álcool em gel, logo no portão de entrada. No feriado de finados, durante todo o dia, tradicionalmente, há cultos e missas dentro do cemitério municipal São José, no centro de Ponta Grossa. Mas neste ano, para evitar, claro, aglomerações, nenhuma celebração será realizada aqui. A Diocese de Ponta Grossa havia pedido para que as pessoas fizessem as homenagens também durante o fim de semana, o que deve diminuir a quantidade de gente passando pelos cemitérios hoje. Tudo para que seja um feriado com a segurança necessária, sem deixar de lado a celebração da saudade. Amor, respeito, né? Que se foram, que estão nos nossos corações, no nosso pensamento, nossas orações sempre, né? Bom, durante toda a gravação desta reportagem cedo eu vi poucas pessoas no cemitério. Agora o movimento, como vocês estão vendo, é um pouco maior, agora no horário do almoço, pelo menos aqui no cemitério municipal. Vocês viram na reportagem que não teve celebração, não tem hoje aqui no cemitério, no centro, uma celebrações que as pessoas da cidade sempre vinham acompanhar. Da Igreja Católica,
Missas foram celebradas já cedo e agora à tarde, às 3 horas, missas foram celebradas cedo na igreja São José, por exemplo, com controle de entrada de pessoas, e outra missa será celebrada às 3 horas da tarde, mas esta em área livre, lá no cemitério do Jardim Paraíso, também com controle de pessoas. Já a igreja evangélica também celebrou cultos pela manhã e tem o pessoal de uma igreja evangélica aqui coletando o nome das pessoas que queiram orações. Os nomes serão levados até a igreja e orações serão feitas também. Todo mundo dando um jeitinho, né, de, como eu disse na reportagem, celebrar a saudade com bastante segurança. Evandro. Beleza, André, obrigado pelas informações. Agora, 12:01. Terminou o mês de outubro e com ele também o prazo para a entrega da obra do Mercado Municipal de Ponta Grossa. O prédio original foi construído na década de 1960, estava fechado desde 2011 e acabou demolido. A Tecla Engenharia é a empresa responsável pela obra depois de ganhar uma licitação para construir, com recursos próprios, o novo mercado municipal e, em contrapartida, ganhar o direito de explorar o espaço por 30 anos. Mas o prazo não foi cumprido. O contrato com a empresa foi possível depois de autorização da Câmara de Vereadores em março de 2017. No mesmo ano, a empresa assinou o contrato com a Prefeitura, recebendo a concessão para reforma, remodelação e construção de obras complementares ao lado do mercado, como um hotel e um estacionamento privado e coberto. A vencedora da licitação avaliou em R$ 73 milhões os investimentos para a execução das obras. Esta mesma empresa foi responsável pela decisão de demolição da antiga estrutura, alegando falta de condições técnicas para reformá-la. Nós entramos em contato com a construtora Tecla Engenharia, mas eles não nos responderam. O mercado municipal foi construído na década de 1960. A empresa que venceu a licitação para a construção do espaço recebeu a concessão do prédio por 50 anos. Mas em 2009 ela faliu e a prefeitura decidiu reaver o espaço, se propondo a indenizar os comerciantes para saírem do mercado. A intenção era transferir serviços da prefeitura para o local. Em 2010, o município entrou na justiça para recuperar os boxes de comerciantes que se recusavam a sair. Eles foram indenizados para deixar o local. Dos 417 boxes para comércio, 167 funcionavam. Em 2011, paredes internas do prédio foram demolidas. O objetivo, naquela época, era revitalizar. O projeto do contrato atual foi divulgado em 2017. Alguns detalhes históricos serão preservados, como o piso e a tradicional caixa d'água. Seriam construídos 200 boxes para comércio e a previsão era gerar 1.600 empregos. O primeiro prazo para a conclusão da obra era outubro de 2018. Depois da empresa dona da concessão demolir a estrutura, um novo prazo foi dado para a construção do novo prédio e esse prazo acabou no fim de semana. A prefeitura já havia notificado a Tecla Engenharia mais de uma vez, exigindo o início das obras. Segundo a prefeitura, já está em andamento um processo de rescisão do contrato com a empresa, que depois de notificada tem 20 dias para se manifestar. Faltam 13 dias para o primeiro turno das eleições municipais e nós começamos hoje uma rodada de entrevistas sobre pavimentação. Apresentamos aos 5 candidatos e candidatas à Prefeitura de Ponta Grossa a seguinte pergunta: nos projetos de pavimentação do seu futuro governo, quais as áreas e bairros serão prioritários? A candidata Mabel Canto é a primeira a responder hoje. Na agenda da manhã, a candidata da coligação Ponta Grossa em primeiro lugar concedeu entrevistas, gravou programas para o horário eleitoral e visitou bairros. Durante a tarde, Mabel Canto continua com as visitas nos bairros e segue com os compromissos à noite, quando tem reunião de campanha. Cerca de 30% das ruas da nossa cidade não tem nenhum tipo de pavimentação. É por isso que nós vamos criar o programa Pavimenta Ação, cujo objetivo inicial é fazer um mapeamento das ruas da nossa cidade e, principalmente, levar o asfalto para aqueles moradores que já fizeram o pagamento, mas ainda não receberam o asfalto. Nós também queremos implantar a pedra irregular, um tipo de pavimentação
que é muito mais barata, metade do preço do asfalto quente. Essa pavimentação é mais barata tanto para o cidadão quanto para a prefeitura. Veja agora a agenda e a resposta do candidato Márcio Paulic. De manhã, o candidato da coligação União de Forças por Ponta Grossa deu entrevista. A assessoria dele informou que não havia outros compromissos na agenda da manhã e também durante a tarde desta segunda-feira. À noite, Márcio Paulic se reúne com mães e se encontra com lideranças. No fim do dia, ele também tem reunião com professores de educação física e atletas. Essa é a Ponta Grossa real, aquela dos bairros mais distantes, aquelas que até inclusive estão próximos do centro, mas não tem pavimentação. Isso é direito à cidadania, de chegar uma ambulância até a sua casa, o ir e vir das pessoas. Com gestão fiscal austera, nós vamos conseguir 220 quilômetros de asfalto novinho em folha e também 100 quilômetros de pavimentação poliédrica, sem cobrar das pessoas também. Afinal de contas, muitas pagam IPTU, têm direito a essa cidadania. De fora para dentro, dos bairros para o centro. É assim que nós vamos trabalhar com a pavimentação de Ponta Grossa. É assim que se faz. Os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa foram divididos em dois grupos que têm as agendas e entrevistas apresentadas aqui no Meio-Dia Paraná em dias alternados, seguindo a ordem utilizada na listagem do TRE. A candidata a professora Elizabeth fecha essa rodada. Na agenda da manhã, a candidata pela coligação Somos Todos Ponta Grossa concedeu entrevista e gravou programas eleitorais. Professora Elizabeth se encontra com grupos de apoiadores durante a tarde e segue com a agenda no período da noite, quando tem uma reunião técnica com sua coordenação de campanha. Pavimentação na frente de casa é um sonho e um direito de todos, pois além da segurança, traz saúde e qualidade de vida. Nos últimos anos, nós pavimentamos mais de 350 quilômetros, mas ainda falta. Em parceria com o governo do estado, vamos chegar a 100% de toda a nossa cidade. E mais, com ciclovias e novas ligações interbairros. O Distrito Industrial receberá um investimento de 18 milhões em pavimentação. Os acessos ao Buraco do Padre e ao Alagados receberão pedra poliédrica. E a manutenção das estradas rurais facilitará o escoamento da safra. Vamos avançar muito mais. Conto com o seu voto de confiança. Se a gente andar pela cidade, é bem fácil encontrar motoristas dirigindo e usando o celular, né? Mas será que se eles fossem filmados, esse comportamento mudaria? É o que você confere na reportagem da Ana Zimmermann. O motorista pega o celular enquanto dirige e grava uma mensagem de voz. Dado o recado, sem parar o carro. Não pode. Pelo Código de Trânsito, usar o celular ao volante pode render uma multa gravíssima ao motorista, mesmo se ele estiver parado no sinal vermelho. Este flagrante faz parte de uma pesquisa científica da Universidade Federal do Paraná. Nós já mostramos aqui na RPC o primeiro trabalho feito em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária e o CNPq, e que revelou que os motoristas cometem menos infrações quando estão com algum passageiro no carro. Esta nova pesquisa acompanhou 6 voluntários que tiveram câmeras instaladas nos carros e foram gravados durante 15 dias cada um no segundo semestre do ano passado. São motoristas entre 19 e 38 anos, 4 homens e 2 mulheres. O uso do celular, né, a gente sabe que é um problema crescente, né, o celular tem cada vez mais funcionalidades, o que acaba aí, né, se constituindo numa tentação para esse condutor. Foram 60 horas de gravação, 200 viagens ao todo, com 1.300 quilômetros percorridos pelos 6 motoristas. Os pesquisadores repararam que logo que começaram a dirigir, os voluntários esqueceram do monitoramento e, agindo naturalmente, todos usaram o celular. E não foi pouco. Em 6 de cada 10 viagens gravadas, os motoristas usaram o aparelho e, em média, foram 8 usos por hora. O tempo médio de cada uso foi de 28 segundos, mas em atividades consideradas mais complexas, como digitar mensagem, o uso foi menor. Já para conversar, telefonar, o tempo de uso passou de 1 minuto. E para tentar fazer isso sem parar de dirigir, apareceram malabarismos, como o deste motorista, que apoiou o celular no ombro para continuar ouvindo a mensagem.
Os pesquisadores assistiram todas as imagens e constataram que o tipo de uso mais comum é o de checar as redes sociais e navegar na internet. Os pesquisadores perceberam a relação entre o uso do celular e a velocidade média do carro. Os motoristas usaram mais o aparelho quando estavam em velocidade mais baixa e também quando permaneceram mais tempo no carro. Ou seja, é a comprovação científica de que um congestionamento é o momento mais propício para se usar o celular. Nós também percebemos que o condutor, ele usa o celular para tarefas menos complexas quando ele está em velocidades mais elevadas e para tarefas mais complexas quando ele está em velocidades mais reduzidas. O estudo brasileiro foi publicado no mês passado numa revista de pesquisa em saúde pública da Suíça. Os dados obtidos aqui estão sendo comparados com pesquisas semelhantes feitas em outros países para analisar o comportamento dos motoristas. Os nossos números, eles ficaram entre os números europeus e os números americanos, por exemplo, de uso do celular, sendo que os números europeus são um pouco menores aí que os nossos, e os números americanos um pouco maiores, Então a gente pôde perceber isso também. Por aqui, a fiscalização registra milhares de flagrantes todos os anos. Em 2019, só no Paraná, mais de 100 mil pessoas foram multadas porque estavam usando, segurando ou manuseando o aparelho. De janeiro deste ano até agora, foram um pouco mais de 76 mil multas. A infração varia, de média a gravíssima. O motorista pode perder até 7 pontos na carteira e ainda ter de pagar uma multa de quase R$300. Para o professor, o trabalho acadêmico pode ajudar em campanhas de conscientização. No momento que você entende aquelas situações que propiciam, que favorecem o uso do celular, você tem condições aí de trabalhar tanto em ações de conscientização quanto em ações de fiscalização sobre este comportamento. No próximo bloco, uma reportagem especial neste Dia de Finados. Faz um mês que os irmãos Lucas e Isabela perderam o pai para a Covid-19. Cada pessoa, cada número tem uma história. O número do meu pai era 125. Agora, 12h13, você ouve o recado do Adrien, de Ibaiti. Meio-dia, Paraná, volta já! Eu canto pela coragem, pela verdade, pela união. Eu canto pela esperança, pelas pessoas do nosso chão. Força e coragem, Mabel, meu voto é 20, Mabel. Por mais saúde e educação. Meu voto é 20, Mabel. Mais transparência, Mabel. É Ponta Grossa no coração. É 20! Como estar antenado com tudo o que acontece e não surtar com tanta informação? Ainda não temos as respostas definitivas para essas perguntas, mas estamos preparando quem vai descobrir. Alfa, o ensino da próxima geração. Você conhece a Vectra Construtora? A Vectra é responsável pela construção de mais de 60 empreendimentos, unindo inovação e bem-estar sempre em perfeita sintonia. Estamos sempre à frente das maiores tendências, trazendo excelência em todos os nossos projetos. Conhecemos a força que a alegria e as conexões possuem. Por isso, chegamos com novidades em Ponta Grossa. Vectra Construtora, conectando você com o melhor da vida. Em breve. Como prefeito, eu vou criar o Plano Cuidar Ponta Grossa. É um plano de saúde municipal. Um projeto que vai cuidar das pessoas que precisam de atendimento com médicos especialistas e vai ser totalmente de graça. A pessoa que precisar de atendimento médico especializado vai até um dos postos de saúde. Lá será atendido por um médico clínico geral. Constatada a necessidade, o paciente terá consulta marcada com um médico especialista, no consultório médico ou clínica particular. Tudo de graça. Todas as segundas, você acompanha o Rocket Agro. E hoje você pode conhecer mais sobre os participantes do nosso reality show. As novidades que eles apresentam e ideias que podem inspirar você a transformar o campo ou a sociedade. Assista o episódio completo acessando rpc.com.br/rocket. Rocket Agro. Patrocínio ViaSoft. Há 30 anos realizando sempre mais.
PUC Paraná, a sua multiversidade. Apoio Nova DC, a cloud paranaense de nova geração. Todos nós temos um sonho, e um deles é o sonho da casa própria. Um dos momentos mais marcantes das nossas vidas. Há mais de 5 anos, a WJB Pré-Moldados vem realizando esse sonho de várias pessoas. Torne realidade esta conquista. Conheça os vereadores do Republicanos. Sou o Menon Papai Noel. Você que está em dúvida em quem votar, seja fiel. Vote Menon Papai Noel, número 10.000, o candidato do povo. Olá, eu sou Márcio Oliveira Santos, candidato pelo Republicanos. É tempo de renovação, fé, honestidade, valores e princípios. Márcio, 10-5-10. Precisamos nos unir, governador, presidente, prefeito e Deus acima de todos. Meu nome é Valdir Demário, meu número é 10-222. Vem aí! Esquenta Black, nos dias 2 a 8 de novembro. Carga Gillette Mach 3 com 2 unidades no clube, R$ 14,99 cada. A farmácia mais completa do Brasil. Mais de 160 mil pessoas perderam a vida em todo o país neste ano por causa da Covid-19. E quem ficou precisou enfrentar não só a dor de perder alguém, mas também a angústia que veio junto com a nova forma de se despedir. Por causa da pandemia e dos seus riscos, pais, filhos, irmãos, companheiros e amigos não puderam dar aquele último adeus da forma como gostariam. Não faz um mês que os irmãos Lucas e Isabela perderam o pai para a Covid-19. Cada pessoa, cada número tem uma história. O número do meu pai era 125. Os próximos números podem ser algum familiar próximo, pode ser até mesmo vocês que vão deixar seus filhos, vão deixar seus irmãos, não sei, seus pais, porque não é questão de idade também, né? Celso morreu aos 55 anos. Era pedagogo e fazia trabalho voluntário. Tinha uma empresa automotiva e no ano que vem completaria 25 anos de casado. Mas não deu tempo de comemorar as bodas de prata. Eu tive o melhor pai do mundo. É muito bom lembrar dele, porque eu sempre lembro dele sorrindo, dele comigo, então eu gosto de lembrar dele. Caixões lacrados, velórios com tempo contado e número de pessoas limitado, enterros vazios. A Covid-19 mudou a forma de encarar a morte e deixou a despedida ainda mais dolorosa. Na véspera do Dia dos Professores, a professora Genise, apaixonada por ensinar, deixou a maior de todas as lições. Uma situação que todo mundo está um pouco perdido, né? O mundo inteiro está sem saber o que fazer e contando corpos, né? E eu espero para as pessoas que não cheguem na família deles como chegou na minha, não leve ninguém como levou na minha. Eu acho que a gente perdeu muito esse ano, teve gente que perdeu emprego, teve gente que perdeu tempo com amigos e familiares, não pôde estar presente em algumas situações, mas que a gente não perca a vida, a gente não perca a esperança e a gente não perca a nossa humanidade para um para com o outro, né? Os filhos e os netos ainda estão aprendendo a lidar com esse luto. A primeira vez que eu vim aqui, assim, enterrar alguém, foi essa da minha mãe, né? Então é uma cena assim que ainda é muito forte em mim, né? E aí, desculpa, eu me emociono, né? Para cada pessoa é diferente, né? Eu tive como se fosse um resfriado, meu marido e minha filha também. Meu pai foi também uma coriza. Então, assim, tem que cuidar porque a gente não sabe como que esse vírus vai pegar a pessoa. A gente nunca imaginava que ia levar minha mãe, né? E ela estava se cuidando ao máximo. E a pessoa que mais tinha medo de pegar. Cada abraço que você dá numa pessoa pode ser o último que você deu, então não perca a chance de amar quem você ama, não perca a capacidade de realmente demonstrar o amor. E mais 2 mortes por Covid-19 foram confirmadas neste fim de semana em Ponta Grossa. 2 homens, um de 74 e outro de 69 anos, perderam a vida.
Com isso, já são 142 pessoas mortas por Covid-19 aqui no nosso município. Na tela, nós atualizamos os casos confirmados até ontem à tarde. Mais 43, somando 7.144 casos em PG. 142 mortes, como eu disse, e 4.541 pessoas que se recuperaram da doença. No estado, foram 723 novos casos. Com isso, 5.171 pessoas perderam a vida e chegamos a quase 212 mil casos no total. Agora, se você quer se casar e não tem condições financeiras, tem uma oportunidade e de graça, é? A gente tem destaque do G1 Ponta Grossa, dá uma olhada. Oi pessoal, boa tarde. Olha, dessa vez, por causa da pandemia, o tradicional mutirão de casamentos que é feito na Arena da Baixada, aqui em Curitiba, vai ser realizado pela internet. Ou seja, os casais de qualquer cidade do estado podem participar sem precisar sair de casa. E o melhor de tudo é que não precisa pagar nada. A cerimônia vai ser no dia 4 de dezembro e as inscrições podem ser feitas até o dia 13 desse mês. No G1 a gente conta o que é preciso para fazer a inscrição. Outro destaque de hoje do G1 está falando sobre o auxílio emergencial. Os trabalhadores que já receberam alguma parcela de R$ 300 e tiveram benefício cancelado têm até hoje para fazer a contestação. E para fazer isso não precisa ir até uma agência da Caixa não, dá para fazer pela internet, viu? No nosso site a gente conta todos os detalhes. Uma ótima semana para todo mundo e até mais. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B ele foi tiro curto, 4 meses e já foram disputadas 19 rodadas. Neste ano, diferente do ano passado, o Fantasma, o Operário, começou bem a competição, mas aí caiu no desempenho e não vai muito bem nas últimas rodadas não. A gente fez um resumo, mostrando inclusive como foi o jogo de sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Germano Krieger. O primeiro turno da Série B terminou bem diferente do que o torcedor imaginava, principalmente depois de um começo com 6 jogos de invencibilidade e presença no G4. A queda de desempenho é visível na tabela de classificação. O Fantasma é o 12º colocado com 23 pontos. Já são 5 jogos sem vencer. No sábado, o time não saiu do 0-0 com o vice-lanterna Botafogo de Ribeirão Preto. Tudo isso vai pesando, né? E a gente tem que saber lidar com esse ambiente de pressão, né? Todos os atletas com certeza já conviveram em algum momento na sua carreira com isso e só nós mesmos podemos recuperar isso. Foram 18 chutes, 9 no gol, mas todos defendidos pelo goleiro. Teve também essa bola na trave, logo no começo da partida. Finalizamos o dobro do número de vezes do que o adversário. Tivemos aproximadamente 70% de posse de bola. E uma posse de bola no campo ofensivo nosso, no campo defensivo do adversário, procurando envolver, procurando criar alternativas para chegar ao gol. Acredito muito que, da forma como nós estamos jogando, estamos mais próximos de conquistar uma vitória e quando essa vitória vier, talvez a gente conquiste uma sequência muito positiva. Um levantamento do GE. Globo mostra que o desempenho neste primeiro turno foi inferior ao do ano passado. Em 19 rodadas, 28 pontos em 2019 e a 6ª posição até então. Agora são 5 pontos a menos e só 4 de distância da zona de rebaixamento. Para quem prometeu brigar pelo acesso, lutar contra o descenso parece o mais próximo agora. Estamos correndo contra o tempo, né? Trabalhar durante uma competição de forma pressionada, obviamente, como estamos, porque precisamos melhorar o nosso índice de competição, precisamos melhorar a nossa classificação da tabela, precisamos dar uma resposta urgente para o nosso torcedor. Para virar a chave e recomeçar, tem uma semana de treino. O próximo jogo é no sábado, com o Figueirense em Santa Catarina. Olha a sobra na trave! Mais sobre a rodada da Série B e também da Série A, você confere daqui a pouquinho no Globo Esporte. E aqui no telão, imagens ao vivo do Cemitério Municipal de Ponta Grossa, São José. Túmula de Corina, Portugal, sempre bastante procurado no feriado de finados. Poucas pessoas no momento prestam uma homenagem à Corina, símbolo da luta contra a violência doméstica na cidade e que causa muita devoção, principalmente de mulheres. A seguir, a gente tem uma homenagem ao Tom Veiga, o ator que interpretava o personagem Louro José e que morreu ontem. Agora um recadinho da Isis de Imbituva. Meio-dia para
Então, professora, eu tenho conversado com muita gente aqui na região. Eles têm me perguntado como vai funcionar a troca do Vale Gás na Feira Verde. Muito simples, Janete. Cada 1 quilo de material reciclável vale 1 ponto. Quando completar 30 pontos, a pessoa troca pelo gás. A cada 1 quilo de reciclável entregue no Feira Verde, você acumula 1 ponto. Quando completar 30 pontos, troca pelo gás. Eu uso a Feira Verde, estou muito contente, tudo 100%. Oferta dupla Condor. Super descontos em produtos combinados para você ter ainda mais economia. Olha só essas ofertas. Leite longa vida a partir de R$ 2,98. Ovos brancos grandes, R$ 3,98 a dúzia. Café Damasco mais açúcar caravelas 5 quilos por R$ 16,96. Salsicha Perdigão 700 gramas, R$ 7,99. Colchão mole, R$ 26,89 o quilo. Omo 800 gramas mais amacete Comfort 900 ml por R$ 17,90. Condor, sempre mais barato. Feriadão Base Forte. Neste feriado do dia 2 de novembro, quem ganha é você. A Base Forte estará aberta o dia todo com ofertas imperdíveis para finalizar sua obra. A loja inteirinha em até 12 vezes sem juros nos cartões no preço à vista. Isso mesmo, 12 vezes sem juros no preço à vista. Então anota aí que neste feriado a Base Forte tá de portas abertas para você economizar. Feriadão Base Forte. Muito mais vantagens para você. Toda empresa, um negócio, está sempre evoluindo. E com o Globo Sim, não é diferente. É uma plataforma viva que não para de se atualizar. Para você não parar de anunciar. Agora, além de criar o seu próprio comercial, você pode veicular um vídeo que já tenha produzido. Acesse globosim.globo e conheça as outras oportunidades. E continue anunciando aqui, porque a Globo é sim para o seu negócio. 4 policlínicas da família nos 4 cantos da nossa cidade. Uvaranas, Nova Rússia, oficinas e Nossa Senhora das Graças. Atendimento mais especializado pertinho da sua casa. Aqui vai ter obstetra, ginecologista, cardiologista, uma equipe multidisciplinar e exames de ultrassom e raio-x. A saúde é prioridade no nosso governo. Nós sabemos fazer de forma mais eficiente e econômica. Se liga na hora, 12h28, e a gente vai falar um pouquinho mais da previsão do tempo, agora pensando nos próximos dias. Para amanhã muda a situação do tempo, há previsão de pancadas de chuva em alguns lugares com um pouquinho de mais intensidade, em outros com menos intensidade, mais pancadas de chuva ao longo do dia em metade do estado do Paraná, na metade sul. Na metade norte, o sol prevalece com algumas nuvens. Aqui na tela para você como fica o tempo em alguns municípios. Repare, quanto mais ao norte, menos chance de chuva. Em Arapoti, em Jaguariaíva, os meteorologistas não preveem nem pancadas, com temperatura variando de 10 a 27 em Arapoti e de 9 a 26 em Jaguariaíva. Em Imbituva, a mínima também é de 10, mas a máxima é de 26 graus, com previsão de 2 milímetros de chuva. E aquela pancadinha rápida, bem pouco volume de chuva em Tibagi, com máxima de 28 graus por lá. Agora Ponta Grossa, e vale também para os municípios mais próximos daqui, pancadas de chuva amanhã, terça-feira, e também na quarta, para voltar a firmar o tempo na quinta e na sexta-feira. E a temperatura, pelo menos até quinta, variando pouco, de 9 a 25 graus, de 11 a 25 e também de 11 a 25 na quinta-feira. Agora, a gente vai trazer outras notícias para você aqui. Vou falar que foi liberado ontem da cadeia o motorista que atropelou uma idosa no fim de semana em Fazenda Rio Grande. A mulher de 66 anos estava na calçada quando foi atingida. O motorista tinha bebido antes de dirigir. Essa senhora de 66 anos teve várias fraturas pelo corpo, foi atendida e já recebeu alta aqui do Hospital do Trabalhador em Curitiba, já foi para casa. O acidente foi no começo da tarde do sábado. Imagens de câmeras de segurança registraram tudo. Primeiro na imagem aparece o neto dessa senhora andando pela calçada de patins. Ela aparece caminhando na calçada também logo em seguida. De repente, o motorista do carro faz uma curva, perde o controle da direção, invade a calçada e atinge em cheio a vítima. O menino só teve ferimentos de raspão. O dono de uma loja ali no local viu toda a situação.
Nós estamos aqui lidando com a pintura da loja e quando ouvimos o barulho, ele entrou aqui na rua e acabou se perdendo, invadiu a calçada e acabou atropelando a senhora. Eu iria pensar antes, porque ele deve ter bebido muito, deve ter ingerido muita bebida alcoólica e não tinha menor controle sobre o veículo. De acordo com a equipe que atendeu a situação, o motorista tinha sinais de embriaguez. Ele fez o teste do bafômetro que constatou que ele havia bebido antes de dirigir. Ele foi preso e autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal e condução de veículo sem habilitação. O motorista foi solto ontem à noite, depois que a Justiça concedeu o alvará de soltura. Você de casa interagindo com a gente pelo 999-740062, o nosso WhatsApp, e também pelo aplicativo Você na RPC, Carol. É isso aí, Evandro. Muita gente mandando mensagem, se solidarizando com a morte de Tom Veiga, que deu vida aí por mais de 20 anos ao nosso querido Louro José. Eu vou ler a mensagem aqui do Robson de Ponta Grossa. Falou: agora nossas manhãs não serão mais as mesmas sem o nosso Louro José. O João Felipe de Venceslau falou que triste a morte de Tom Veiga, eterno Louro José. E a Denise de Ponta Grossa falou: infelizmente perdemos um grande profissional, nosso querido Tom Veiga, eterno Louro José. A ele todo o nosso respeito. Foi uma manhã de muitas homenagens aqui na tela da RPC, muito carinho, né? O Tom Veiga, que era muito amado pelas pessoas que conviviam com ele. Como eu falei no início do jornal, alegrava as nossas manhãs aqui na tela da RPC ao lado da Ana Maria Braga. E várias pessoas aqui do Paraná também tiveram a oportunidade de conhecer e conviver um pouquinho com o Louro José. É o que você acompanha agora na reportagem. O Louro era tão famoso quanto a loura apresentadora. Eu sou o Louro José. O programa que fazia parte das manhãs da Globo hoje amanheceu triste, com a partida de Tom Veiga, que interpretava o Louro José. Eu acho que nós da família Louro, né, e vocês fazem parte dela, estamos de luto. Porque o Louro, uma ironia mesmo, né, ter ido véspera de finados, né. O Louro tinha 24 anos, Tom Veiga 47, e durante a carreira visitou o nosso estado e recebeu muitos paranaenses ilustres, como Tony Ramos, paranaense de Arapongas. Saudade de você, viu, Tony? Quanto tempo? Vou te ver também. E a gente fica assim, tão sem saber o que dizer, a não ser que pena, que tristeza. Perder esse companheiro tão jovem, com tanto caminho pela frente. Alguns que adotaram o Paraná, como o imigrante Círio Kaysar, que se tornou brasileiro aqui em Curitiba. Primo, que saudade de você, caramba! Tudo bem? Bem-vindo, cara. A gente se chamava de primos, porque eu tenho um nariz grande e você também tem um nariz grande. E meu apelido também é de papagaio. Muito obrigado por tudo e foi uma honra te conhecer e que Deus te abençoe sua alma. E você mora aqui nos nossos corações. Louro José esteve em nossos pontos turísticos. Quando Ana Maria Braga viajou até Morretes de trem, Louro José foi junto. Estava lá na cozinha do restaurante, interagindo com o chefe e aprendendo a fazer barreado. Eu tô aqui dando umas dicas pra Márcia e pro Daniel aqui, o chefe, pra mostrar pra eles como é que faz esse barreado, Ana Maria. Um boneco oficial está lá até hoje e faz a alegria dos turistas. Nós temos uma imagem no restaurante que as pessoas tiram foto, eu fiz uma blindagem de acrílico e essa demonstração e homenagem ficará guardada para sempre. Louro José também aprendeu a fazer outros pratos típicos paranaenses. O pirogue, por exemplo, receita de imigrantes poloneses. Tadeu, cozinheiro que foi até o estúdio, levou uma camisa do Paraná Clube, time do coração, do tamanho do Louro José. Ah, ficou linda, Tadeu, adorei, cara! O papagaio tinha vida própria, personagem que interagia com a nossa equipe, como no ano passado, quando a repórter Carla Lima mostrou um cachorro-quente de 60 centímetros que é atração em Curitiba. Eu não sei qual que é o tamanho do louro, mas olha, Louro, eu acho que é maior que você, hein? Eu também acho. A equipe do Estúdio C esteve lá, gravando e tirando selfies. E aí sim conheci esse grande intérprete que é o Tom Veiga. Um cara que foi extremamente humilde, extremamente alegre e contagiante. Logo chegou e falou assim, cara, você gosta do Louro José? Quer tirar uma foto? Então, tenho certeza que a comunicação perdeu
um grande ator, um grande personagem que será insubstituível aí nas manhãs da Globo. A notícia da morte do artista repercutiu entre quem faz teatro de bonecos. Hugo Moraes trabalha há 27 anos na região de Curitiba. Fuxico, um dos personagens dele, contou pra gente o que aprendeu com o Louro José. Fazer piada, brincar com as pessoas, quebrar o gelo, às vezes, né? Às vezes o assunto é sério, a gente tem que brincar, tem que falar alguma coisa engraçada, ou quebrar o ritmo ali da conversa. Louro José, meu querido, obrigado por tantas alegrias, tantas manhãs. Olha que pegou. Eu sou o Louro, é mole. Eu sou o Louro José. Olha que Carol Mafra é incrível, né? Como um boneco, que todo mundo sabia, óbvio que era um boneco, mesmo as crianças e os adultos também. Ganhou vida e mexia tanto com a gente, fazia tanto com a gente essa questão de ser vivo realmente, né? Tudo que ele falava, a gente ria, se divertia, brincava. E aí, quando se vai o intérprete, se vai também o personagem, porque eles viraram um só. Então, a gente perdeu não só o Tom Veiga, mas perdeu também o Louro José. Com certeza, a gente imagina como estaria, ou está nesse momento, Ana Maria Braga, que criou o personagem e que perde um filho, como ela disse hoje de manhã. Nossa, a emoção dela, hoje eu acompanhei o programa pela manhã, foi impressionante mesmo, de cortar o coração, porque é isso, né? Era parceria diária, eles tinham aquele quadro de piadas que eu gostava muito, Evandro, o Louro José passava várias rasteiras na Ana Maria Braga, eles se divertiam, se complementavam ali nos programas diários, e é realmente muito triste para todos nós, né? Todos nós perdemos, na verdade, a companhia do Louro José diariamente nas nossas manhãs. Ele trabalhava tão bem, ele era tão bom, que por um momento a gente até esquecia que tinha um intérprete, tinha alguém ali por detrás, parecia que o Louro José tinha vida própria mesmo, né? 2020 não tá fácil, né, Carol? Agora eu vou trazer uma outra informação para você, porque começou o período para transferir os créditos do Nota Paraná para o pagamento do IPVA. A Carla Yaren explica para a gente. Oi pessoal, essa possibilidade de usar os créditos da Nota Paraná para pagar parte ou IPVA completo 2021 já está disponível desde o dia 1º de novembro e segue até o dia 30 de novembro, ou seja, você tem 30 dias, o mês todo, agora de novembro, para fazer esse pagamento. Não tem uma taxa mínima, né? Se você conseguir pagar a metade do IPVA, uma parte ou toda, depende dos créditos que você tem disponível lá na sua conta do Nota Paraná. Uma única coisa muito importante é que você não pode fazer essa transferência para pagar o documento, por exemplo, de terceiros. Você pode pagar apenas o documento que está no seu nome. Então, se o carro, o IPVA está no seu nome, você consegue fazer essa transferência. Para fazer a transferência, basta entrar no aplicativo ou no site, lá você vai entrar na sua conta corrente e tem a opção disponível, então, até o dia 30 de novembro para fazer essa transferência. Carol Mafra, Carol Mafra não, a Carla Yaren entra em férias amanhã, então boas férias, Carla. Com isso a gente fecha Meio-Dia Paraná de hoje, eu e Carol Mafra e você de casa com imagens das Cataratas do Iguaçu nesse feriado. Boa tarde e até amanhã. Meio-Dia Paraná. Oferecimento Prestes. Espaço de sobra para toda a família. Visite os decorados. E Condor, compre online e receba em casa.